Um jogo às 9 horas da noite de uma segunda-feira já seria motivo suficiente para o torcedor esmeraldino, trabalhador, que tem que acordar cedo no dia seguinte, ficar bastante chateado. Agora pensa que tudo isso ainda leva-se em conta a cabeça cheia que o torcedor vai ficar durante a semana por ter perdido para o Lanterna. E detalhe, perdido merecidamente. O Goiás perdeu por 2-1 para o Atlético, um jogo onde o Atlético fez tudo que estava ao seu alcance técnico pela vitória e conquistou ela no finalzinho do jogo, e o Goiás fez de tudo para perder e acabou conquistando aquilo que aparentemente desejava durante todo o jogo. Vou explicar o que aconteceu, vou falar daquele lance polêmico da arbitragem. A gente precisa falar muito detalhadamente sobre o que aconteceu, porque é realmente absurdo o que nós vivemos nessa noite, tanto na parte técnica do futebol do Goiás, como também na arbitragem. Vou explicar tudo o que aconteceu depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que jogam no contra-ataque. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. Peço humildemente a sua ajuda, você clicando no botão hypar aqui na descrição do vídeo, me ajuda demais com o fortalecimento do trabalho e o engajamento do canal. É só deixar o seu like no vídeo ou arrastar a descrição pro lado, o botão hypar aparece, e aí se você clicar lá me ajuda demais com o trabalho no canal. E para me ajudar mais ainda, você pode se tornar membro do canal, porque aí não é só uma ajuda para mim, é uma ajuda para você também. Participe do Gader Futebol Clube e tenha todos os benefícios do grupo de membros. Lá você recebe notícias 24 horas por dia, você tem a tabela com os jogos diariamente para você saber onde você pode assistir o seu time do coração. Você tem conteúdos exclusivos, antecipados, você participa com membros especializados em futebol, torcida de tudo quanto é time também tá por lá, tem piadas, memes, figurinhas, aquilo que você espera de um grupo de futebol, mas sempre dentro do âmbito esportivo. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99, é o menor membro do YouTube, a partir de apenas R$ 1,99. Beleza, então sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E antes de começar a análise propriamente dita, eu tô falando aqui mais baixinho, como vocês podem ter percebido, porque já passam da meia-noite. Então, o jogo terminou muito tarde. Então, nesse momento, são mais de meia-noite. Você deve estar assistindo esse vídeo ou na madrugada ou de manhã. Então, eu tô falando mais baixinho aqui. Espero que o áudio esteja bom para vocês. E o jogo começou com o Goiás pressionando bastante, né, o Atlético, que já se esperava num jogo na Serrinha. O Goiás partiu com duas linhas de quatro, uma linha ofensiva de 4 jogadores, formadas pelo Wellington, né, no caso, Pedrinho e Anselmo Ramon, mas também tendo a participação do Benítez nessa linha frontal. E atrás ficavam apenas o Juninho e o Marcão. O que eu tô falando? Olha a situação. Na frente, você tinha 4 jogadores, o Benítez mais solto, mas também participando dessa linha de 4. Depois, você tinha 2 volantes de contenção, o Juninho e o Marcão, muito mais próximos do ataque do que da defesa. E sobrava apenas a linha defensiva, com os zagueiros e os laterais. Só que o Diego Caetto e também o Lovati, talvez principalmente o Lovati, estavam apoiando muito ofensivamente, formando quase uma linha de 4 também na frente, junto com os 2 volantes. O resultado é que, nos primeiros minutos, até os 15 primeiros minutos, o Goiás mantinha uma pressão forte, mantinha uma linha avançada, né, mais próxima da área ofensiva, mas dava muitos espaços para o Atlético, espaços para contra-ataque, e o Atlético tinha mostrado que claramente estava postado para jogar por uma bola. Foi o posicionamento que começou desde o início da partida. O Goiás teve algumas chegadas, teve até uma participação um pouco efetiva ali nesses primeiros minutos do Benítez participando, tentando, né, articular o time, tentando até mesmo jogadas de bola parada, e o Atlético concentrado esperando o erro adversário, e começaram a acontecer esses erros. Primeiramente, na parte ofensiva, o Goiás errou demais nas decisões. O Goiás toda hora, o Wellington ou o Pedrinho exageravam na bola dominada, naquela tentativa de fazer a jogada individual, e muitas vezes perdiam a bola por bobeira.
No momento que eles podiam finalizar a gol, ou talvez fazer algum passe, tentavam um segundo drible, ou tentavam levar a bola para a linha de fundo, ou tentavam ganhar da marcação na velocidade, quando haviam outros jogadores próximos para participar do momento ofensivo, que não acontecia. Resultado, o Goiás perdia a bola, eventualmente recuperava com o Juninho ou com o Marcão, mas mostrava-se bastante exposto, porque o Diego Caito e o Lovati estavam sempre à frente. Resultado que depois dos primeiros 15, 16 minutos, algumas bolas começaram a sobrar para o Atlético e começou a enxurrada de gols perdidos do time adversário. O Atlético teve pelo menos 4 chances claras, reais, no contra-ataque de abrir o placar. O que eu quero dizer é que, no primeiro tempo, o Atlético foi superior ao Goiás, e muito, tá? O Atlético veio com uma proposta reativa, e ela estava funcionando muito bem, só faltava o gol. Só que aí a gente tem que lembrar as peças que estão à frente, né, do Atlético. David Braga e Max, jogadores que são até velozes, mas que nas passagens que fizeram, por exemplo, aqui pelo Atlético Goianiense, não deixaram saudades. Por problemas técnicos, decisões erradas que tomavam, erros absurdos. Nesse jogo mesmo, o Max perdeu facilmente 2 gols feitos, inclusive um com uma belíssima defesa do Tadeu, mas teve um chute que ele errou assim que é inacreditável. Ele estava literalmente sozinho, parado, de frente pro gol, dentro da área, somente com o Tadeu à sua frente, e ele conseguiu finalizar por cima. E sucederam-se contra-ataques que estavam expondo a defesa do Goiás e passando confiança para o time mineiro. O Atlético estava subindo muito bem para o campo ofensivo sempre que tinha espaços que eram deixados porque as linhas ofensivas estavam muito avançadas e o time do Goiás muito desorganizado. Resultado, o Atlético chegou no campo ofensivo e em uma bola parada, e aí, curiosamente, né, coisas do futebol, não fez o gol quando foi mais fácil, né, nos contra-ataques em mano a mano, mas na bola parada conseguiu um gol com o Neto Costa, que cabeceou vencendo o Tadeu, fazendo 1-0 mais do que merecido para a equipe mineira. E aí, depois desse 1-0, o Goiás tentou voltar a ter a posse de bola e o controle do jogo, mas o Atlético estava muito organizado defensivamente. Porém, mesmo com sua organização, o Atlético mostrava deficiências técnicas, deficiências defensivas técnicas, que permitiam com que o Goiás chegasse com certo perigo próximo da área. Mas aí pecava na finalização, pecava às vezes na resolução da jogada, além do fato de que o Anselmo Ramon, o artilheiro do time, né, o artilheiro que eu falo, o atacante, né, aquele responsável pelos gols, estava totalmente apagado e sumido do jogo. E eu nem culpo ele. As decisões das jogadas do Goiás, sempre buscando as pontas, toda hora as pontas, com Elton e Pedrinho e forçando cruzamentos, não resultava muita coisa. O segundo tempo veio, houveram algumas mudanças, e falando em mudanças, ainda no primeiro tempo teve a saída do Yuri, né, no Atlético, para a entrada de outro jogador conhecido aqui do futebol goiano, que é o Rodrigo Gelado. Entrou e, olha, sinceramente, entrou até bem. Fez muito bem o papel defensivo e também tentou apoiar na parte ofensiva. Do lado do Goiás, tivemos algumas mudanças, como a entrada do Vitinho, entrou no lugar do Benítez, que realmente, depois dos primeiros minutos, desapareceu completamente do jogo. Tivemos a entrada também do Gonzalo Freitas, no lugar do Baldória, e seguiu-se o Goiás no segundo tempo com uma posse de bola, até interessante, subindo bastante ao campo ofensivo, pressionando o Atlético, cedendo alguns espaços de contra-ataque, é verdade, mas de forma menor do que tinha sido no primeiro tempo. O Atlético poderia ter matado o jogo na primeira etapa, mas como não fez, o Goiás teve condições de chegar ao empate num golaço do Marcão. Uma bola que foi cruzada do lado direito, o Marcão pega um sem pulo, um semi-voleio ali bonito, a bola vai no cantinho, golaço, empatando o jogo, e até aquele momento um empate até que justo, né? Porque o Goiás no segundo tempo, apesar de ter feito um primeiro tempo ruim, no segundo tempo era superior e continuou pressionando, teve chances de chegar, né, no gol, teve chances de chegar próximo a fazer seu gol. E aí a gente tem que falar daquele lance, que é o seguinte: falta próximo da área do Goiás, uma falta que foi no limite para ser o pênalti, mas não foi. E também foi no limite para ser cartão vermelho, mas também não foi, porque havia uma cobertura no caso do Lucas Lovati e evitou o cartão vermelho. Mas beleza, o juiz corretamente marca falta na entrada da área, cartão amarelo pro Goiás. Até aí tudo bem. Só que
Um pouco depois do gol, ali, pouquíssimos segundos depois do gol do Goiás, houve uma discussão ali, né, uma confusãozinha com o goleiro Adriel do Atlético, e ele levou um cartão amarelo por conta da sua reação ali, evitando que os jogadores do Goiás pudessem pegar a bola para levar até a linha de meio de campo para reiniciar rapidamente o jogo. O Goiás tinha interesse em buscar a vitória, né, então tinha que acelerar o jogo depois que fez seu gol. Ele tomou amarelo e seguiu o jogo. Quando acontece essa falta, o goleiro Adriel sai do seu gol e vai até o campo ofensivo com a intenção de bater a falta. Só que no meio da confusão, o juiz nervoso, o juiz perdendo o controle ali da situação, porque os jogadores do Atlético pediam pênalti, os jogadores do Goiás pediam a falta mesmo e até reclamavam, enfim. O goleiro Adriel chega e ele pega a bola para bater a falta. Ele pega a bola para cobrar a falta próxima da área. Só que o juiz entendeu que ele estava indo fazer reclamação e que ele tinha atravessado o campo inteiro para reclamar ou algo do tipo, algo que justificasse uma punição. E aí ele apresenta o cartão amarelo para o Adriel, que já tinha um amarelo. E o que seria uma das expulsões mais injustas da história do futebol. Seria um erro grotesco, assim, nojento, seria uma vergonha se isso estivesse acontecendo. Mas estava acontecendo. O juiz deu o cartão. E esse cartão, na regra do futebol atual, ninguém pode interferir. O VAR não pode interferir para voltar atrás de uma decisão de cartão amarelo, mesmo que ele tenha sido que ele provoque, por ser o segundo cartão, ele provoque uma expulsão. Não pode. Mas, ironicamente, o juiz é chamado ao VAR para analisar a sua própria atitude com relação ao lance. Ele vai ao VAR para corrigir um cartão amarelo. Isso está completamente ilegal na regra do VAR. O VAR só pode ser chamado em 4 motivos: correção de gol, correção de marcação de cartão ou de infração a jogadores. Por exemplo, se o juiz der um cartão amarelo para o jogador errado, por ter confundido ou por não ter visto o lance, o VAR pode chamá-lo para corrigir essa marcação e fazer com que ele dê o cartão para outro jogador, né, o jogador que mereceria esse cartão, e não retirar o cartão. Essa é a segunda chance. Terceira chance é a questão de pênalti. Quando há um lance suspeito de pênalti, aí o juiz pode ir ao VAR para olhar e analisar. E a quarta e última, e que encerrando as chances de revisão no VAR, é para cartão vermelho direto. Quando o jogador leva um cartão direto e o VAR interfere para que ele revise esse lance, ou o contrário, o juiz deu um cartão amarelo, mas o lance poderia ser para vermelho direto. Aí o VAR chama e pode ser feita a alteração da marcação do juiz. Resultado: o juiz volta atrás na sua marcação, não dá o cartão amarelo e mantém o 11 contra 11. E aí eu preciso falar algumas coisas com vocês. Primeiro, seria muito vergonhoso para a arbitragem brasileira a expulsão do Adriel. Se isso acontecesse, seria assim motivo para o clube Atlético sair de campo, sabe? Ah, não, deixa, vamos embora, não tem como, porque seria um roubo ridículo, seria uma total falta de noção da arbitragem. Agora, o que aconteceu posteriormente a isso é um erro que pode até impugnar essa partida, porque é uma ilegalidade da regra do futebol. O juiz violou uma regra direta de um dos atributos da arbitragem, que é o VAR. Ele cometeu um erro crasso. Por quê? O Goiás ficaria com 1 a mais por culpa de um erro do juiz, mas um erro que o juiz está passível de cometer. É imoral, é ridículo, é errado completamente, mas não seria algo que fugia da regra do futebol. O juiz estaria interpretando uma coisa erroneamente e cometendo um erro de interpretação. Esse erro está passível na regra do futebol. Um erro interpretativo pode causar uma marcação incorreta no futebol. Acontece muito. Só que quando ele vai até o VAR e corrige seu erro de interpretação num lance que não é influenciado pelo VAR, ele comete uma
uma penalidade grave diante das regras do futebol. Então o Goiás deveria ter ficado com um a mais pela regra do jogo. Porém, o juiz, fazendo o que fez, ele permitiu a justiça do jogo, tá? O que não é correto, mas é pelo menos moral, tá? O juiz, ele evitou o que seria uma injustiça, assim, sabe, abissal. Uma injustiça que seria lembrada pro resto da vida dele. Um erro que ficaria marcado na carreira dele. Assim como provavelmente esse erro vai ficar. O erro de ter cometido uma falha grave na regra do futebol para manter uma decisão correta que ele deveria ter tido. Resultado: o Atlético ficou no 11 contra 11, o que era justo. A falta foi cobrada, não deu em nada, e seguiu-se o jogo com o Goiás indo mais na base do desespero do que da organização. O Wagner Mancini não fez mudanças erradas no time, pelo contrário, ele tentou colocar o time ofensivo, colocou Wesley Garcia, colocou Jajá, colocou Arthur Kaique, no lugar inclusive do Anselmo Ramon, que teve uma única finalização perigosa a gol, inclusive perigosíssima, né, diga-se de passagem, para uma defesa do Adriel. E cara, as mudanças que ele fez foram buscando ofensividade pro Esmeraldino. Só que o time tava muito bagunçado. E as peças que entraram, principalmente o Wesley Garcia, entraram muito desligadas. Não vou colocar o Gonzalo Freitas nessa, porque o Gonzalo Freitas pra mim não comprometeu, não foi culpa dele o resultado. Mas do Wesley Garcia, sim, pra mim a culpa é muito do desligamento dele. Tiveram vários momentos em que o Goiás perdeu a bola por decisões erradas do jogador, Wesley Garcia, que tentou finalizar errado, errou o passe, estava desligadaço no jogo, estava muito lento nas suas decisões. E aí, nenhum desses erros, já praticamente nos acréscimos, já no finalzinho, ele erra um passe ou finalização, sei lá o que foi que ele tentou, e um belíssimo contra-ataque, a enfiada de bola para o Ronaldo, inclusive um jogador português, né, que chegou recentemente para o Atlético, que avança, consegue vencer a velocidade e bate na saída do Tadeu, que vinha voltando para a área, mas acabou escorregando, caindo no chão, e o Ronaldo só empurrou para as redes, fazendo um 2-1 muito, mas muito merecido, e vencendo um jogo onde o Goiás não jogou nada. A verdade é essa: o Esmeraldino fez a pior partida do Goiás na Série B. Foi a pior partida fácil do Goiás. O funcionamento defensivo do Goiás tá patético, tá ridículo. Nos dois jogos que teve, contra o CRB e agora contra o Atlético, o posicionamento defensivo do Goiás é uma bagunça. Tava uma bagunça generalizada. Porém, por conta dos resultados da rodada, o Goiás ainda fica nesse momento líder da competição. Vai ter que secar adversários, como o Coritiba, por exemplo, que tem um clássico, né, para jogar. Mas, por enquanto, as duas derrotas seguidas ainda não impactaram na posição esmeraldina na tabela, mas abrem um alerta gigantesco, porque essa oscilação pode custar caro. O Goiás pode sair de uma liderança tranquila para uma briga mais ferrenha para se manter no G4. Já o lado do Atlético, o Atlético vence a partida, sai da lanterna e empurra para lá, se não me engano, o Paysandu, chega a sua segunda vitória seguida e vê um bom trabalho começar, né? O Rui Duarte começa um bom trabalho usando realmente as capacidades que o time tem para buscar os resultados. Foi isso na rodada passada, com um gol no finalzinho também, e nesse jogo com um belíssimo gol de contra-ataque. E cara, o Atlético tem jogadores que já estão bastante rodados, inclusive na Série B, e jogadores experientes que podem saber jogar essa competição. E existe ainda muito Série B pela frente, ainda tem muito campeonato. Se o Atlético continuar jogando como está, dá tempo sim do Atlético sair dessa situação ali debaixo da tabela e quem sabe fugir desse Z4. Só que claro, ainda tem que conseguir mais vitórias e manter uma estabilidade na competição. Mas tem duas vitórias aí em sequência nessas últimas duas rodadas e começa a enxergar vislumbres mais positivos para a competição. Mas e aí? O que você, torcedor, achou de tudo isso? Quero saber sua opinião sobre essa decisão absurda que aconteceu da arbitragem. Mais uma vez a arbitragem brasileira cometendo erros vergonhosos, né? E inclusive para ambos os lados, tá? Diga-se de passagem. O que você achou da apresentação do Goiás? O que você achou do Atlético vencendo o Esmeraldino? O Lanterna venceu o líder da competição fora de casa. O que você achou desses resultados? O que você achou desse jogo? Quero saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. A análise do jogo continua com a sua opinião, com seu comentário
aqui embaixo, beleza? Peço que deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Clica no botão hypar para me ajudar aqui com o fortalecimento do trabalho e também com o engajamento do canal. E peço humildemente que se torne membro do Gader Futebol Clube. Você, por apenas R$ 1,99, a partir de R$ 1,99, você tem todos os benefícios do canal e ainda me ajuda a continuar esse trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.